Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E já adianto para vocês que o vídeo chega com muitas informações importantes, né? Principalmente sobre o jogo de domingo contra o Botafogo, a arbitragem dessa partida. O Vasco tá batendo o pé e não aceita um árbitro da Federação Carioca, não. O Vasco quer um árbitro FIFA para apitar o jogo contra o Botafogo. Nem que seja um árbitro de outro estado. O Vasco não quer jogar com a arbitragem da Federação Carioca e cogita até pedir o adiamento da partida caso não a FERJ alegue que não há tempo, né, de contratar um árbitro de outra federação para apitar o jogo. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre o suposto interesse do Vasco no atacante do Corinthians. Vamos atualizar também aqui a situação do Sforza, né? Que falta o Vasco inscrever o jogador agora, o jogador que chegou essa semana no Rio de Janeiro. Enfim, bastante coisa pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil, você pode adiantar as parcelas do seu FGTS lá na Mais Ágil. Tem o link aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao WhatsApp deles. E se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS. E a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos falar aqui de Vasco e Botafogo, né? Partida que acontece aí no próximo domingo e já tá dando o que falar. Existe até a possibilidade do Vasco pedir o adiamento dessa partida. O que está acontecendo é o seguinte: a FERJ convidou Botafogo e Vasco para uma reunião com o intuito ali de delegar a escolha do árbitro do clássico, né, entre os dois clubes. No entanto, o Vasco já afirmou que não vai enviar nenhum representante para essa reunião. E essa é a decisão do Cruz Maltino após tudo que aconteceu ali no jogo contra o Fluminense, né? Onde o Vasco foi, enfim, muito prejudicado. Uma das medidas que o Vasco está pleiteando junto à FERJ é não mais aceitar árbitros da Federação do Rio de Janeiro, árbitros da FERJ em partidas do Vasco no campeonato. Além disso, o Vasco vai exigir que nos seus jogos tenham árbitros da FIFA, né? Árbitros que sejam padrão FIFA. Não vai aceitar mais árbitro da FERJ. A informação foi dada pelo canal Atenção Vascaínos e foi confirmado. O Vasco solicitou ali a arbitragem da FIFA e de fora do Rio de Janeiro para esse clássico contra o Botafogo. Se a FERJ alegar que não existe tempo, né, para contratar outro árbitro para essa partida, o Vasco já adiantou que vai solicitar ali o reagendamento da partida. Vai tentar aí adiar esse jogo que vai acontecer, que está marcado pelo menos, né, para o domingo. Então é o Vasco aí tomando medidas duras, né, após ter sido muito prejudicado no jogo contra o Fluminense. Bom, muita gente pergunta, né, por que o Vasco não sai do Campeonato Carioca? Por que o Vasco não desiste do Carioca? Por que o Vasco não bota o time juvenil para jogar o Carioca, etc e tal? Bom, existem algumas punições esportivas ali, né, caso o Vasco simplesmente abandone, né, o Campeonato Carioca. Vou trazer aqui para vocês, a informação foi dada pelo Lucas Pedrosa, né? Punições esportivas por desistência no campeonato. A primeira, rebaixamento no Carioca, rebaixamento no Brasileirão e não participação na Copa do Brasil. Além disso, também tem punições financeiras, né? Uma multa administrativa de 10 milhões, mais uma multa desportiva de 100 a 100 mil reais. Ou seja, desistir do campeonato não está em pauta, mas o Vasco vai brigar de todas as maneiras possíveis para ter uma competição mais justa, né? E ali dentro dos seus direitos. O Vasco vai tentar aí uma arbitragem de fora do Rio de Janeiro para esse jogo contra o Botafogo. E realmente o que vem acontecendo no Campeonato Carioca é muito esquisito, né? O Vasco em 8 partidas foi prejudicado diretamente em 4, né? Assim, chega a ser inacreditável. Lances que são absurdos, né? Como a cotovelada lá no Capasso, a entrada no Rossi no jogo contra o Nova Iguaçu, o jogo contra o Fluminense a gente não precisa nem falar. Então, assim, muito esquisito, né? Para dizer o mínimo, o que vem acontecendo nas partidas do Vasco no Campeonato Carioca. Eu acho que o Vasco faz bem em exigir uma arbitragem de fora do Rio de Janeiro nos seus jogos. Vamos ver se isso realmente vai acontecer, né? Se a FERJ vai aceitar essa solicitação do Vasco.
não aceitando. O Vasco já informou que vai pedir o reagendamento da partida, o que também vai dar um bafafá danado, né? Mas a gente vai acompanhar isso tudo aqui e tendo mais informações a gente vai trazer aqui no canal Machão da Gama. E aí, o que você acha dessa atitude do Vasco? Concorda? Eu acho que assim, dentro do que pode ser feito, o Vasco tá tentando, né? Eu sei que muita gente queria uma atitude mais radical, etc e tal, mas como eu disse aqui nesse vídeo, né? As informações que o Pedrosa trouxe. Não dá pro Vasco simplesmente abandonar o campeonato, desistir do campeonato, porque as punições são muito graves, né? Então o Vasco tenta ali, dentro do que é legal, dentro do que é de direito, se manifestar e exigir um campeonato mais justo, né? Porque a gente também não quer ser beneficiado, não. A gente só quer não ser prejudicado. O que vem acontecendo é que o Vasco vem sendo sistematicamente prejudicado no campeonato carioca. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre mercado da bola, porque ontem surgiu mais um nome aí como possibilidade no Vasco da Gama. Segundo a imprensa paulista, o Vasco e mais 4 clubes teriam sondado ali o atacante Gustavo Silva, que também é conhecido como Gustavo Mosquito, do Corinthians. Já sabendo da possibilidade de Gustavo Silva deixar o Corinthians, o atacante do Timão já tem 5 sondagens. Fluminense, Fortaleza, Vitória, Santos e Vasco da Gama estão de olho aí no atleta, né? E podem tentar a contratação desse jogador. Gustavo Silva, também conhecido como Gustavo Mosquito, lá do Corinthians. Tendo mais informações também sobre o Gustavo Silva, por enquanto informação apenas de sondagem, né? Tendo mais alguma atualização, a gente traz aqui no canal. Mas é um jogador que é um atacante ponta direita, né? Posição até que o Vasco precisa se reforçar. O Vasco realmente está precisando de jogadores de lado de campo, mas sinceramente não sei se é o Gustavo Silva que resolveria o problema do Vasco. Acho que não. E bom, quem chegou ontem foi Juan Esforza, né? Reforço do Vasco para essa temporada de 2024, e muita gente perguntando já se ele pode jogar contra o Botafogo no final de semana, e a resposta é não. Após conquistar a vaga nos Jogos Olímpicos com a seleção da Argentina, o Juan Esforza desembarcou no Rio de Janeiro nessa quinta-feira e já falou, né, como jogador do Vasco. Ele disse que está pronto para jogar. Mas o atleta não poderá entrar em campo, né, contra o Botafogo porque ainda não foi inscrito. Segundo o regulamento do Campeonato Carioca, só poderão participar atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada. Como a 8ª rodada começa no sábado, o Esforza só poderia ter sido inscrito até essa quinta-feira. Mas como isso não aconteceu por uma pendência em documentações do futebol argentino, ele está fora do jogo contra o Botafogo. O Globoesporte.com apurou que o Vasco está concluindo as documentações, mas depende ali de alguns arquivos enviados pela Federação Argentina de Futebol. E com a limitação no regulamento, mesmo que Esforza apareça no bid hoje, sexta-feira, ele não pode ser relacionado para o clássico contra o Botafogo. A tendência é que no jogo contra o Volta Redonda, o Esforza esteja à disposição. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!